Caleb é um dos dois homens que trouxeram um relatório diferente para Moisés. Moisés, quando estava com o povo de Israel na fronteira para entrar na terra prometida, antes de entrar, ele selecionou 12 homens. E esses 12 homens tinham uma missão: trazer um relatório de como era a terra prometida, a terra de Canaã. Então eram 12 príncipes, cada um representava uma das tribos de Israel. Então aqueles 12 homens passaram alguns dias fazendo esta avaliação da terra. Porém, quando voltaram, eles chegaram para Moisés. Moisés perguntou: como é a terra? Prontamente 10 espias disseram: a terra tem gigantes, a terra é difícil de ser conquistada, a terra não dá para nós. Vamos desistir desse negócio, porque essa terra é uma terra difícil para ser conquistada. Quando esses 10 homens dão esse relatório negativo, eles contaminam todo o povo. E logo o povo fica desesperado. Que é assim, né? Tem gente que com qualquer noticiazinha ruim já fica abalado. Quando os 10 espias dizem que não tem como conquistar a terra, o povo é contaminado e começa a murmurar. Então Caleb, junto com Josué, apenas 2 se levantam e começam a dizer assim: olha, nós vamos conquistar essa terra. Nós vamos entrar nessa terra, porque Deus está conosco. Ele vai nos dar essa terra por herança. No entanto, irmãos, os 10 já tinham feito estrago. E para você restaurar um estrago, não é fácil. Os 10 já tinham contaminado a multidão. Josué e Caleb, por mais que tentaram, não conseguiram mais reverter aquela situação. O povo já tinha sido totalmente contaminado com negativismo, com uma palavra contrária. Então, diante de tudo isso, Deus se levanta e dá uma palavra. Deus diz assim: olha, esse povo que murmurou, nenhum deles vai entrar na terra prometida, mas somente Caleb e Josué, porque neles houve um outro espírito, e Caleb perseverou em seguir o Senhor. Por isso, desse povo, dessa geração, só Caleb e Josué vão entrar na terra prometida. Olha que coisa interessante. Uma geração toda foi perdida no deserto por causa de relatório negativo. Quantas pessoas, irmãos, deixaram de conquistar seus sonhos? Quantas pessoas deixaram de experimentar grandes bênçãos nas suas vidas, porque deixaram que outros contaminassem o coração da pessoa? Olha que coisa séria. A terra prometida era para todo aquele povo. Deus não tinha feito uma promessa para depois ele na beira, na fronteira da terra, ele impedir aquelas pessoas de entrar. Deus não tinha essa intenção. Mas porque 10 espias tiveram um relatório de incredulidade, uma multidão, uma geração toda, quem tinha acima de 20 anos, ficou de fora. Deus disse assim: olha,
quem tem acima de 20 anos desse povo aí, não vai possuir a terra prometida. Só os seus filhos abaixo de 20 anos vão entrar. Só tinha 2 homens na terra prometida, que no caso, quando Deus falou isso, ele tira o povo, e o povo passa 40 anos no deserto, para morrer toda aquela geração. Teve que morrer todo aquele povo que tinha mais de 20 anos. 40 anos se passaram. Irmãos, eles foram na divisa para possuir a terra. Mas porque eles deixaram ser contaminados, Deus falou assim: Moisés, pega o povo agora e dá meia volta. Fica no deserto com eles, até morrer essa geração todinha aí. Então, no caso, quem tinha 20 anos, 40 anos depois, vai ter quantos anos? 60. Daquela geração, os mais velhos tinham 60 anos, porque foram de 20 anos para baixo. Os mais velhos ali tinham 60 anos. No entanto, tinha 2 homens que tinham mais de 60 anos. Quem eram esses 2 homens? Josué e Calebe. Depois eu vou ler com vocês, Josué capítulo 14. Você vai ver que Calebe diz assim: olha, Josué, há 40 anos atrás Deus me fez a promessa. Eu tinha 45 anos. Nessa ocasião aqui, Calebe tinha 45 anos. 40 anos depois, ele vai ter quantos anos? 85 anos. Amém? Mas ainda não vou ler o texto ainda. Deixa eu ficar por enquanto aqui nessa primeira parte. Então veja só o que Deus falou. Isso aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Ele está dizendo assim: porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro o quê? Espírito. E perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra prometida. Primeira coisa que eu quero ensinar aqui essa noite para você, é uma pergunta que eu te faço. Você vai perseverar em seguir a Deus quando todos estão desistindo de seguir? Eu te faço essa pergunta. Você vai perseverar em seguir o Senhor quando todos os outros estão desistindo? Porque escute isso. Ele foi olhar a terra com mais 10 pessoas, no total de 12. Eram amigos dele. Eram príncipes como ele. Eu vou falar só do Calebe, eu não vou tocar no Josué. Amém? Mas é Calebe e Josué que entraram. Mas como hoje a pregação é de Calebe, eu tenho que falar só de Calebe, né? Para não misturar os dois. Aqueles homens eram amigos. Cresceram juntos. No entanto, quando foi na hora H, na hora da decisão, na hora de separar os vencedores dos derrotados, os que vão avançar dos que vão desistir, nessa hora, Calebe disse: opa, gente, desculpa aí, mas eu não vou seguir o pensamento de vocês. Desculpa aí, a gente é amigo, a gente se conhece, no entanto, aqui agora, é uma linha de separação entre a gente. Vocês estão aceitando a dúvida, vocês estão aceitando a incredulidade, vocês estão deixando um relatório negativo na boca de vocês. Então, desculpa aí, eu não vou apoiar vocês nisso aí. Eu vou perseverar em seguir o Senhor. Então, a pergunta que eu te faço é se você vai perseverar quando outros à tua volta estiverem desistindo. Você vai permanecer de pé, seguindo a Deus, quando outras pessoas que você viu também crescendo na fé, desistirem?
Eu já falei para vocês que o meu líder, a pessoa na igreja que cuidou de mim no meu início de caminhada, que me ensinou, que eu admirava, que eu dizia que eu queria ser igual a ele na fé, era a pessoa que eu mais admirava. Esse homem está hoje fora dos caminhos de Deus. Ele está fora dos caminhos de Deus. Imagina, quando ele começou a inclinar para outro lado, eu percebi, eu digo, opa, agora é a hora da gente tomar rumos diferentes. Ele foi uma bênção na minha vida, eu admiro ele, eu gosto muito dele, é meu amigo, até hoje. No entanto, quando ele decidiu pegar outro caminho, eu disse, aqui a gente não tem mais como continuar na mesma caminhada. Eu decidi, porque eu sei que eu tenho um chamado de Deus. Por mais que aquele homem foi o meu exemplo de fé no início, mas agora ele estava decidindo pegar um outro caminho. Ele estava usando um outro relatório na boca dele. E eu decidi ser como Caleb, eu vou perseverar em seguir o Senhor. Então escute o que eu vou dizer para você. É possível que a gente dentro da igreja, irmãos, eu estou falando aqui do povo de Deus, era o povo de Israel. Não era gente de outra nação ímpia. Gentios, era o povo de Deus, que viram Deus abrir o mar vermelho, que viram as 10 pragas do Egito, que viu Deus fazer cair comida do céu, brotar água da rocha. Era esse povo, tinha viu Deus dar os 10 mandamentos no Monte Sinai. Não era qualquer crente ali, não. Não, pastor, não. Tinham experiências com Deus há anos. Tinham visto milagres extraordinários. Muito bem. Foi esse povo que murmurou e desistiu. Reclamou e disse, não vai dar certo essa promessa de Deus aí. O que Deus falou não tem como se cumprir. Aplicando para hoje. Quem é o povo de Deus hoje? Nós, a igreja de Jesus. Então nós não podemos pensar assim, não, pastor, isso aí é lá fora. Muitas vezes dentro da igreja tem gente que você viu crescer na fé e era uma bênção, mas de repente começa a falar coisa diferente. Começa a pegar um outro caminho e você tem que perceber, opa, fulano está deixando de perseverar em seguir o Senhor. Eu não vou na onda dele. Eu não vou na onda dela. Eu já vi gente se desviar porque outros se desviaram. E desviou um e levou um bando com ele. Porque aquelas pessoas não entenderam que elas tinham que perseverar em seguir o Senhor. Amém? Então, o primeiro ponto aqui que eu quero destacar a respeito de Caleb é essa qualidade dele, de não ser Maria vai com as outras, né? De não ser influenciado por gente que não acredita. Rapaz, vocês não acreditam, problema de vocês. Problema de vocês. Eu acredito. E se a gente tem que se separar, pois é agora o negócio. Gosto de vocês, mas vocês para lá e eu vou perseverar. Essa expressão que Deus fala, é Deus que está falando. Caleb perseverou em seguir-me. Ou seja, entre seguir os amigos, entre seguir o relatório dos companheiros ali, entre seguir o povo, quem que Caleb preferiu seguir? O Senhor. O povo foi para cá, o Senhor foi para cá. Caleb disse, eu vou seguir quem? Senhor. Deus diz assim, ele perseverou em me seguir. Você já viu aquela frase que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus? Isso é mentira. Porque se você fosse observar, se esse ditado fosse verdadeiro, para onde que Deus estava indo? Com o povo.
O povo disse: não tem como conquistar a terra, não tem como vencer os gigantes, não tem como. O povo murmurou, reclamou. Eles seguiram para um caminho. Deus seguiu para outro caminho. E Caleb disse: eu vou seguir quem? A Deus. Não fique nesse negócio, não, porque o que a maioria está dizendo é que é a verdade. Nem sempre, irmão. O que a maioria está falando é a verdade. Nem sempre o que o povo está escolhendo é a verdade. A gente tem que saber separar o negócio direitinho. Caleb observou: não, eu vou perseverar em seguir o Senhor. Ok? Então esse destaque é importante. Se você perceber alguém na caminhada cristã que está dando outros relatórios, porque é assim, ó, a pessoa diz assim: não, é muito difícil ser crente, desde que eu fui ser crente, só piorou a minha vida, foi só luta, e ainda quer, e tal, eu vou desistir. Aí se você ficar ouvindo um negócio desse, e deixar contaminar você, aí ainda tem aqueles que se juntam, né? É verdade, piorou mesmo. Rapaz, eu já tinha percebido isso. Faltava só alguém para falar, para mim também falar, para me ter a confirmação de que o negócio pegou mesmo, depois que eu vim ser crente. Então vamos voltar. Não dá não para a gente entrar nessa terra prometida que Deus falou, não. É gigante demais, meu Deus do céu. É luta demais. É muita perseguição, é muita... Vamos voltar para o Egito? Vamos voltar para comer cebola, alho, pepino? Vamos voltar para ser escravo de Faraó, levar a chibatada dele? Lá que era bom. Eu fico pensando assim: meu Deus, como é que pode chegar o ser humano ao ponto de dizer que era melhor voltar para ser escravo, levar chibatada nas costas, não poder prosperar em nada, viver só como escravo, trabalhando para enriquecer o outro, tendo na frente dele a terra prometida, e ele dizer assim: não, eu prefiro ser escravo. Você já viu gente assim? Está na frente dele a oportunidade dele ser bem sucedido, dele viver uma vida nova, uma nova história, dele prosperar, dele ter o próprio negócio dele. Ele diz assim: não, eu prefiro ser funcionário mesmo. Tá o negócio para ele, ele diz: não, eu prefiro ser o funcionário. Eu prefiro ser oprimido. Eu estou só usando aquela linguagem, não estou falando que a pessoa que é funcionária, eu estou só aplicando uma... Não vai ficar também: eu, pastor, eu sou funcionário. Estou levando cada chibatada lá, né? Amém? Mas se você tiver um dia a oportunidade de ser um empresário, meu irmão, cai fora desse negócio aí. Oxente. Amém? Se um dia a porta abrir para você, você pode começar o teu negócio, você vai ficar continuando sendo funcionário? Mete os pés nisso aí, meu amigo. Já deu o que tinha que dar. Agora Deus abriu uma porta, eu vou ser empresário também, e vou meter as caras e vou vencer. Aleluia. Se Deus te abrir a porta, meu irmão, vá, por favor. Não tenha medo não, viu? Aleluia. Então ele perseverou em seguir o Senhor. Pare de ficar na onda daquele negócio assim: não, o que as pessoas estão querendo fazer é o que eu vou fazer também. Não, faça o que Deus está mandando você fazer. Se Deus diz que vai te dar a terra, então acredita em Deus. Segundo ponto, ainda no verso 24, diz assim: porém meu servo Caleb, porquanto nele houve o quê? Outro espírito. Outro espírito. O que é esse outro espírito? Quer dizer, uma outra atitude, um outro comportamento, uma outra frequência. Enquanto a frequência dos outros era negativa, era uma frequência de derrota, a frequência de Caleb era de conquista.
Tem gente que você percebe a frequência dele, irmãos, na conversa. Ele diz, vai dar certo, eu vou vencer, eu vou superar isso. Ele tem um outro espírito. Enquanto o outro diz assim, não dá certo, não vamos conseguir, é muito difícil. É uma frequência, é um espírito de derrota dentro da pessoa. É um espírito de fracasso na vida da pessoa. Tem gente que não avança porque ele tem um espírito negativo, do negativismo, de que tudo é difícil. Tem pessoas, irmãos, que ele vê gigante em tudo. Ele vê gigante em tudo, ele vê coisa difícil em tudo. Ele vê coisa impossível em todo lugar. É igual a história, né? Enquanto um chora, outros vendem. Sabe o ditado, não? Enquanto um chora, outros vendem lenço. Amém? Enquanto uns estão lamentando, outro percebe, opa, gente muita chorando, precisa de lenço. Eu vou vender lenço. Amém? Tem outro espírito, tem outra visão. Conta a história de 2 funcionários que foram mandados para uma outra região vender sapatos. Uma região que a empresa não tinha entrado ainda, era um povo assim quase que meio bruto, quase que um índio assim. Mandou os 2 funcionários para lá. Os 2 funcionários ao chegar, o primeiro, quando chegou, olhou o povo todinho, fez aquela sondagem, pegou o telefone e ligou para o patrão. Disse, patrão, pode mandar passar de volta, porque aqui não dá para vender sapato. O patrão disse, por quê, rapaz? Porque o povo aqui tem um costume de andar descalço. Então não dá para vender sapato aqui para quem anda descalço. Eu vou embora. Não tem um cliente aqui não. O segundo funcionário pegou o telefone, ligou para o patrão e disse, patrão, pode mandar uma carrada de sapato para cá, patrão, que aqui eu vou cair para cima. O povo não tem sapato aqui. Vou vender como água. Amém? Veja, irmãos, o mesmo lugar, mesmo tipo de pessoas ali, mas os 2 funcionários, cada um com uma visão diferente. Um com a visão de derrota, de que não dá certo, de que não. O outro com a visão, o outro com o espírito diferente. Eu vou cair para cima. Vou vender aqui demais porque o povo não tem sapato. Vou ensinar o povo a calçar um sapato. Percebe, irmãos, que é como você se posiciona diante das coisas. É isso que vai mostrar a diferença entre os vencedores e os fracassados. Entre os que vão conquistar e os que não vão conquistar. 10 espias disseram assim, lá está cheio de gigante, e nós somos como gafanhotos diante desses gigantes. Como gafanhoto. Como é que eles se viam? Como gafanhoto. Nós não temos como lutar contra esses gigantes. Mas eu quero mostrar para você a diferença. Irmãos, isso aqui é importante demais. Olha o que Caleb disse no verso 9. Filha. Números 14, verso 9, diz o quê? Isso aqui são palavras de Caleb. Então somente, não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso, não falem mais alto, são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Enquanto 10 estava se vendo como gafanhoto, Caleb viu o gigante como o quê? Pão. Eu vou rasgar nos dentes esse pão aí. Olha a diferença de visão. Olha a diferença de espírito desses homens. A pergunta que eu te faço é: qual o teu espírito?
Qual é o teu espírito diante das situações? Qual é o teu espírito diante dos problemas? Diante das circunstâncias, qual o teu espírito? É o de Caleb? Ou é o dos 10 espias? Você tem um espírito de vencedor? Você tem um espírito de fé? Você tem um espírito de conquista? Você tem um espírito de coragem? De confiança em Deus? Qual o espírito que nós temos, irmãos, diante das circunstâncias contrárias? É isso que Deus vê. Tem pessoas que toda vez que acontece uma situação, toda vez que se levanta um vendaval, o espírito da pessoa é sempre o espírito de derrota, de negativismo. Já tem outras pessoas que sempre que as coisas dão errado, o espírito dele é de coragem. Eu vou superar isso aí. Eu vou vencer isso aí. Isso é só mais um momento. Mas Deus já está vindo de lá para cá com a vitória. Eu só vou perseverar. Eu só vou acreditar. Eu só vou confiar. Um espírito diferente. Aleluia! Isso, irmãos, até na tua vida cristã. Tem gente que na vida cristã dele, ele sempre, Deus não me ama. Porque é difícil demais. O diabo fica me perseguindo. O inferno. O espírito da pessoa é um espírito de derrota. Mas outras pessoas é assim, eu gosto é quando o diabo se levanta. Aí é que eu fico bom de oração, é que eu fico valente na oração. Eu gosto é quando o negócio fica pegado. Aí, meu amigo, é que eu vou para o jejum mesmo. Eu vou na oração, eu me levanto, eu entro para cima, derrotando o inimigo pela fé, pelo poder de Deus, porque o Senhor está comigo. Espírito diferente. Glória a Deus. Terceira coisa importante, irmãos. O texto diz assim, ainda o verso 24 de Números 14. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que ele entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Terceira coisa, pessoas que são como Caleb, que têm esse espírito diferente, que perseveram em seguir o Senhor, não só elas são abençoadas, não só elas experimentam a terra da promessa, não só elas vivem o extraordinário, mas Deus diz assim, eu levarei você e a tua semente e a tua descendência. Aleluia. Irmãos, os nossos filhos, eles têm que ser abençoados por causa da vida que nós tivemos em Deus. Os nossos filhos, a nossa descendência tem que experimentar as bênçãos de Deus, porque teve um pai, teve uma mãe que tinha um espírito de fé, de coragem, que perseverou em seguir o Senhor. Então Deus diz assim, eu vou te abençoar, mas os teus filhos também vão receber da bênção, porque você tem me servido. A Bíblia diz assim, que uma maldição dura até 4 gerações, mas a bênção até 1000 gerações. Amém? Eu sou o primeiro crente da minha família, pelo menos que eu saiba. Primeiro que se converteu. Hoje tenho vários, tenho irmãos, tenho tios, tenho minha mãe, vários familiares meus, mas eu fui o primeiro. Então, a partir de mim para frente, Deus me fez uma promessa de até 1000 gerações. Então, as minhas filhas, os meus netos, os meus bisnetos, se eu perseverar em seguir o Senhor, se eu perseverar
com esse espírito de confiança em Deus, Deus vai me abençoar e vai abençoar a minha casa. Sabe como é que Deus falou para Davi? Davi, eu vou te abençoar, mas também eu vou abençoar a tua descendência. Amém? Os teus filhos. Nunca vai faltar um descendente teu, Davi, no trono. Por causa que você me agradou. Eu ainda vou pregar sobre Davi ainda, viu? Não é hoje não. Então a gente é abençoado. Deus falou assim: eu levarei a terra que entrou e a sua semente a possuirá com ele. Agora volte para o capítulo 13 de Números e vamos ler o verso 30. Que diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe fez calar o povo e disse: opa, vamos subir com fé, vamos subir com ânimo, porque nós vamos possuir essa terra. Diga glória a Deus. Nós vamos prevalecer. Essa qualidade de Calebe é a qualidade da pessoa, irmãos, que tem a fé inabalável. Ele disse: subamos com fé e vamos prevalecer. Subamos com ânimo, porque nós vamos prevalecer. Não adianta você querer ir para uma batalha desanimado, você já entrou derrotado. Quem vai para uma luta já desanimado, já perdeu a luta, antes de lutar. Eu já falei que eu gosto de luta, né? Aqueles lutadores de MMA, aqueles murros na cara do cara, chega, espina sangue. Chega, eu fico assim: vai de novo, mas... A minha mulher diz assim: não sei o que tu vê nisso aí. É porque eu vejo o que está por trás do sangue, viu? Eu vejo que aquele lutador que veio para lutar, ele veio com coragem. Ele não veio desanimado, ele não veio assim: eu vou perder essa luta. Ele veio para vencer. Não adianta você querer lutar, irmãos, desanimado. Desanimado não vence luta nenhuma. Ele já perdeu, foi antes de lutar. Quem vence, vence porque veio com coragem para vencer. Veio com fé para vencer. Calebe disse: nós vamos subir, gente, é com coragem. Nós vamos subir é com fé. E nós vamos prevalecer. Então, quando você for enfrentar uma coisa, quando você for fazer algo, vá com esse ânimo, vai dar certo. Deus vai abençoar. Vai acontecer. Eu vou prevalecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não vá lutar já desanimado, não. Senão você não vai nem conseguir dar o primeiro soco. Está desanimado? E por último, eu quero te mostrar a recompensa. Abra comigo agora Josué, capítulo 14. Muitos anos depois, o que eu vou ler para você aqui agora, já é 40 anos depois daquela outra história lá que eu li, de Números. Números 14, Números 13, acontece 40 anos atrás desse texto agora, ok? Josué 14, verso de número 6 até o 15. Diz assim: então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra do Senhor,
falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Porém, meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, olha só, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente, a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente. Pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força era naquele tempo, tal é agora. Para a guerra, e para sair, e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia, tu ouviste que os anaquins são gigantes, estão ali. Grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou a Calebe e deu a ele Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverou em seguir o Senhor seu Deus. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriate Arba, porém, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Que tremenda essa história. E o que eu acho mais interessante é porque aqui, olha só, por 1, 2, 3, 4 vezes, nesses versículos que nós lemos, aparece a expressão perseverou em seguir o Senhor. 4 vezes é destacado, irmãos, a palavra que ele recebeu há 45 anos atrás. Qual foi a palavra? Você perseverou em me seguir. 45 anos depois, ele está com 85 anos, ele ouve por 4 vezes a mesma expressão, porque você perseverou em seguir o Senhor. Porque você perseverou em seguir o Senhor. Porque você perseverou em seguir o Senhor. Porque 4 vezes. Olha que tremendo. Quando a Bíblia dá ênfase a algo nesse sentido, é porque aquilo foi muito precioso para Deus. Amém? Por 4 vezes ele diz, ele perseverou. E ele diz assim, olha, Josué era o líder do povo agora aqui. Eu estou com 85 anos agora. Mas pode me dar a terra que Deus falou. Porque como eu era naquela época, valente, forte, corajoso, eu estou igualzinho hoje. Irmão, você já viu uma pessoa de 85 anos? Alguns já estão com a bengalinha, né? Calebe disse, eu estou com tanta coragem e força e vontade de lutar, de ir para a guerra, como há 45 anos atrás. O que faz uma pessoa passar 45 anos com a mesma garra, com a mesma intensidade? O que faz uma pessoa passar 45 anos, irmãos,
e não perder o pique. Só alguém que está com muita certeza de que o que ele vai receber vai acontecer e ponto final. Só alguém que tem plena certeza que Deus falou vai se cumprir. Então eu não preciso desanimar, eu não preciso ficar me lamentando, eu não preciso ficar por aí murmurando. Deus falou, vai acontecer. Irmãos, é assim que funciona. Quem tem plena convicção, quem tem plena certeza de que Deus vai fazer, não perde o ânimo. Pode passar 45 anos, mas está na mesma convicção, está na mesma perseverança, porque é usado aqui por 4 vezes a mesma expressão. Ou seja, ele não só perseverou lá naquele dia, há 45 anos atrás, ele foi perseverando. Porque há uma diferença de perseverar e estar perseverando. Toda vez que você vê uma palavra que termina assim, ando, por exemplo, vigiando, indo, perseverando, ganhando, conquistando, sempre que termina com essa expressão ando no final, eles chamam isso na linguagem do português, eu não sou muito entendo de português, mas algumas coisas a gente sabe, né? Eles chamam de gerúndio. O gerúndio é algo que você está fazendo constantemente. Amém? Não é uma coisa que você fez uma vez, é algo que você está fazendo sempre. Então, sempre que você vê essa palavra ando, essa parte da palavra ando no final, é porque é algo que está acontecendo constantemente. Então, vigiando é estar vigiando direto. Vigiar é uma coisa, é um verbo ali já aconteceu. Agora, vigiando não, eu estou fazendo sempre. Vigiando, 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 vigiando. Perseverando, 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 perseverando. Ele não só perseverou, ele estava perseverando 45 anos. Ele disse: hoje eu estou tão convicto, hoje eu estou tão forte, hoje eu estou com tanta vontade de guerrear, como há 45 anos atrás. E detalhe, olha a terra que ele pede. Qual a terra que ele pede? Era a terra de Kiriat Arba. Depois que Caleb conquista, ele dá o nome de Hebron. Hebron. Mas antes era chamado de Kiriat Arba. Arba era um gigante. Essa região que ele pede é uma região montanhosa, onde estavam os gigantes. Ele pediu a terra mais difícil para ele. Ele disse assim: Josué, eu quero Kiriat Arba. Eu quero onde estão os anaquins, os gigantes, porque não foi o gigante que eu vi na terra? Não foi o gigante que se achava os tal? Pois eu quero a parte que está o gigante, que eu quero é derrotar eles, que eu disse que eles são como o pão. Rapaz, isso aqui é maravilhoso demais. 45 anos, quem é que ele pede para lutar? Com quem? Eu quero é o gigante. Eu quero a parte mais difícil aqui, onde estão os gigantes. É lá, porque eles são pão ainda para mim. 45 anos passou, já estão podre, já está bolorento, esse pão aí. Eu vou entrar e vou rasgar com tudo. E ele foi e venceu. Derrotou os gigantes que estavam lá, naquela região de Kiriat Arba. O próprio Arba diz assim, ó, versículo 15. Era dantes o nome de Hebron, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins. Toda vez que você lê na Bíblia, anaquins são os gigantes. Homens de 3 metros para frente. Pois Caleb disse, eu quero lutar com eles. Não foi eles que foi o motivo do povo ficar no deserto? Não foi o gigante que botou medo no povo? Pois é eles que eu quero. Amém?
Glória a Deus. Rapaz, tem coisa boa demais na Bíblia, né? É tremendo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.